Glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos no livro de Esdras, no capítulo 8, Esdras 8, a partir do versículo 21. Esdras 8, a partir do 21. Nós vamos falar hoje sobre como ter uma jornada feliz. Quem quer ter uma jornada feliz? Eu creio que todos queremos ter, né? E falar em jornada, pensar em jornada, não há tempo mais propício do que o começo do ano, não é? O ano está começando, hoje é só o 6º dia do ano, e é tempo ainda de nós planejarmos, né? É tempo ainda de nós buscarmos a direção de Deus acerca do que nós vamos fazer nesse ano que recém iniciou há 6 dias atrás. Então, Esdras vem com alguns segredos espirituais para nos direcionar, para nos dar uma ideia de como termos uma jornada feliz na presença de Deus. Olha lá, e ali, junto ao canal de Ahava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante do nosso Deus. Já foram aí 2 segredos: jejuar e humilhar, ser devoto a Deus. Oramos para que Ele nos proporcionasse uma viagem segura e que nos protegesse, como também aos nossos filhos e aos nossos bens. Então fala comigo: proteção para mim, proteção para minha família, proteção para os meus bens. Ó Deus, fala conosco nessa noite, queremos ouvir a Tua voz, que o Senhor ministre a Tua palavra aqui na vida dos Teus filhos. Estamos aqui, Deus, porque nós cremos que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, e que a Tua palavra é verdadeira e eficaz, e é ela quem nos direciona a caminhar na Tua presença. Fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Pode se assentar. Nós vivemos dias maus, nós vivemos no mundo mau, e nada melhor do que nós buscarmos proteção para que a nossa caminhada seja possível. E nada melhor do que nós buscarmos proteção em Deus. Nós sabemos que as pessoas buscam proteção para as suas vidas em N situações. Eu já vi certa vez, Natália, alguém buscando proteção num pé de coelho. Aí tinha um pé de coelho pendurado, como um chaveiro. Aí eu pensei, mas aquele coelho não teve sequer a sorte para se proteger e vai proteger a vida daquela pessoa? Não é? Outros buscam a proteção em coisas feitas por mãos humanas. Mas um fato é que quando nós buscamos a proteção do nosso Deus, é a melhor jornada que nós podemos ter. Nós estamos vivendo um começo de ano atípico. Parece que segunda-feira vai fechar tudo novamente, como se fosse lá em março, em abril, quando isso tudo começou. Mas a palavra que Deus tem para nós nessa noite é que nós devemos resistir. A palavra de ordem é resistência. Fala comigo: resistência. Nós temos que ter resistência, porque os embates virão contra nós. E se nós não estivermos forjados pelo nosso Deus, se nós não estivermos preparados para a batalha que virá em todos os sentidos nas nossas vidas, Paulinho, nós vamos acabar padecendo. Tanto é verdade que no início disso tudo, muita gente com medo de tudo, e era notícia atravessada daqui e dali, muitos de nós nos trancamos nos quartos. Eu não vou sair para nada. E aí, ao invés de Covid, a pessoa pegou depressão extrema, aguda, né? Temos que nos cuidar, é óbvio, mas nós não podemos esquecer que Deus
é quem cuida de nós, tudo está nas mãos dele. Por isso que nós devemos resistir a esses dias maus, e ele vai nos fazer triunfar, ele vai nos fazer prosperar na nossa jornada. E isso é que ocorreu com Esdras e o povo de Deus. Eles estavam, queridos, saindo da escravidão, eles haviam sido escravizados na Babilônia, e era o tempo que fora dado a eles para partir, e eles tinham pela frente uma grande jornada. Querido, você tem pela frente em 2021 uma grande jornada. Nós não sabemos o que nos espera, nós não sabemos o que nós vamos enfrentar, nós estamos tomados de dúvidas e de incertezas, mas todos temos a certeza de que com Deus nós vamos chegar lá no final, com Deus nós vamos triunfar, com Deus nós vamos vencer aqui ou nessa ou na vida eterna. Esse é o nosso conforto, esse é o nosso consolo. E de repente Esdras então, ele se dispõe a conduzir o povo de Israel de volta para Jerusalém. E assim como nós temos 359 dias pela frente desse ano, Esdras tinha pela frente 1.500 quilômetros de distância entre a Babilônia e Jerusalém. Olha o tamanho do enfrentamento que viria. Eles tinham um planejamento de que eles fariam essa viagem em 4 meses. 1.500 quilômetros, alguém tem ideia do que é? É chão demais. Dá para ir daqui lá na Bahia, Salvador, dá para ir daqui lá em Foz do Iguaçu, onde a gente morou tanto tempo, dá para ir no Rio de Janeiro e voltar e ir para o Rio de Janeiro de novo. E nós fazemos isso de carro, de avião, né? Alguns de moto. Eles iam fazer a pé. Então a previsão era que eles tinham 4 meses de viagem para cumprir aquele trajeto, aquele propósito. E para gravar, haviam 17 mil pessoas que estavam sendo liberadas, mandadas embora ali. Terminou o ciclo de escravidão da Babilônia para Jerusalém. Imagina, uma multidão de 17 mil pessoas que eles tinham que coordenar para chegar até o destino final. E levavam consigo animais e bens valiosos que gerariam cobiça das pessoas que nesses cerca de 1.500 quilômetros de caminhada poderiam tentar roubar, tentar saquear, que era muito comum no deserto, né? Então, olha, se você está pensando que a sua vida está difícil, se você está pensando que a sua luta é grande, imagina a luta desse povo aqui, Emerson. Imagina o abacaxi que eles tinham para administrar. Aí começam a entrar os segredos espirituais. Eles deveriam ser resistentes para chegar até o final da jornada, mas eles precisavam de buscar de Deus a proteção para si mesmo, a proteção para a sua família, a proteção para os seus bens. N situações poderiam aparecer diante deles, como N situações podem aparecer diante de você. O segredo, querido, é você não desistir. O segredo é você não virar as costas para Deus. Porque que Jesus fala? Olha, no mundo você terá aflições. Tem de bom ânimo, porque eu já venci tudo isso aí. Mesmo que você tenha lutas, mesmo que você tenha dificuldades, mesmo que quem parte o pão com você, quem come no mesmo prato que você, esteja ali apontando o dedo, esteja ali acusando, mesmo que alguém que lhe é muito querido não acredite em você, eu quero dizer para você que o nosso Deus acredita e sabe que você vai chegar, sabe que você é um vencedor. Não desista. Não desista. Naquela caminhada ali de meses, poderia haver um desentendimento entre aquelas pessoas, 17 mil cabeças pensando, cada um de um jeito. Os filhos, os jovens poderiam ser influenciados pelos povos que eles encontrariam ao longo do caminho, não é?
Hoje a gente sabe como os jovens são facilmente influenciados, só mudou o endereço e a época, porque essa era uma das preocupações deles também. E como eu já disse, os bens poderiam ser saqueados, porque eles levavam muita riqueza. Eles não conseguiram juntar, eles eram escravos, mas os povos da Babilônia abençoaram eles, deram-lhes bens para a reconstrução do templo, para recomeçar a vida. Então eles estavam levando aquela fortuna, que hoje nos nossos dias seria avaliada em milhões e milhões de dólares. E estão eles lá caminhando. E de repente Esdras percebe, Alzira, que aquilo ali não vai dar em boa coisa. Aí que está o segredo. Nós percebermos que o rumo que nós estamos tomando não vai dar em boa coisa. O rumo que nós estamos tomando ao optarmos em caminhar sem Deus, ao agirmos como freelancers da fé, pessoas que querem levar a sua vida sem ter um compromisso com Deus, não está aliançado, alicerçado na fé. Quando Esdras percebe que havia uma multidão de problemas que o cercavam, que havia umas possibilidades, uma infinidade de situações que poderiam impedi-los de chegar, ele põe em ação o maior segredo espiritual que pode agir em favor do crente. Qual é? Ele ora a Deus. Como é que é o versículo aí, o 21, David? Olha lá o que ele faz. Eles já começaram a jornada, Paulinho, já mediu o estrago, eu posso dizer assim. Aí de repente ele vê, nossa, vamos parar aqui, porque se nós continuarmos aqui sem a direção de Deus, nós não vamos chegar. Então eles dobram os joelhos, então eles apresentam a Deus o gigante que eles deveriam vencer. Eles apresentam a Deus aquela jornada que, humanamente falando, seria impossível de ser transposta. E eles jejuam, eles se humilham diante de Deus e falam: ó Deus, nos ajude, porque nós só vamos ter uma viagem segura e protegida se o Senhor estiver do nosso lado. Não nos desampare, porque nós somos aliançados com o Senhor, somos aqueles que têm um compromisso contigo. Não nos deixe, nos abençoe, abençoe os nossos filhos, os nossos bens, eles foram consagrados a Ti. O segredo aqui foi a oração. Mas acontece que, por muitas vezes, nós estamos acostumados com a nossa suposta jornada da fé. Às vezes nós levamos tudo no automático. Às vezes nós não nos envolvemos com as coisas de Deus como deveríamos fazê-lo. E por vezes, talvez por conta dessa falta de intimidade com Deus, nós esquecemos de apresentar a Ele essa mesma oração que Esdras fez. Essa oração, quero falar para você que é pai, como eu, que é sacerdote da sua casa, você tem uma responsabilidade especial. Além de ser o provedor material da sua casa, você tem que ser o provedor espiritual também. Amém, Jesus. E aí você tem que orar para que a sua vida seja protegida, a dos seus familiares, a família mais próxima, os bens que vocês têm conquistado sejam protegidos. E é assim que nós vamos conseguir chegar, porque foi assim que Esdras conseguiu quebrar aquela barreira, aquele desconforto, aquela incerteza, aquela falta de perspectiva que estava diante dele. A primeira oração pela proteção pessoal. Olha, você sabia que Deus cuida de cada um de nós? Tem até aquela música, né? Deus cuida de mim. E Deus cuida mesmo. Deus cuida de nós. Só que o diabo também sabe que Deus cuida de nós. O diabo sabe quando Deus está cuidando de você. Eu te provo. Lá em Jó 1, de repente o diabo se aproxima de Deus, pede uma audiência e fala: olha, eu quero mexer com Jó, porque ele só é fiel a ti porque você cuida dele. Então o diabo sabia que Deus cuidava de Jó. O diabo sabe que Deus cuida de você.
Por consequência, o diabo sabe também quando você está distante de Deus e quebrou a sua aliança com Ele. É o momento que você dá legalidade para Ele agir na sua vida. O diabo está a todo instante nos monitorando. Mas é fato que então, confiando naquele seu aliançado em Jó, Deus permite que o diabo lhe toque. Você não toca só na vida dele, você vai ver como ele é fiel a mim. E o diabo começa a tocar, porque Deus excepcionalmente suspende aquela proteção que havia sobre a vida de Jó. Então Jó tem a sua vida pessoal atacada, inclusive a sua saúde. Jó tem os seus filhos atacados, eles morrem. Acontecem acidentes ininterruptos, um atrás do outro, a tal ponto que a família toda perece. E no quesito familiar, a sua esposa ainda começa a falar: olha, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. A mulher tomada de uma loucura, de uma insanidade. E os bens, ele perde todos os bens. Mas quando Deus prova ao diabo que Jó não estava lhe servindo apenas pelos bens, apenas por aquilo que ele possuía, mas que ele tinha um coração sincero, Deus restitui tudo a Jó. E quem sai derrotado? Quem sai desmascarado dessa história? O inimigo, o diabo. Deus desmascara o diabo que está querendo enganar na sua vida, querido. Lá em 1 Pedro 5:8 diz que nós devemos tomar cuidado, porque o diabo ruge ao nosso derredor. Só que no Salmo 34:7 diz que o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor. Na realidade, há uma máxima no meio cristão evangélico que redor e derredor são coisas distintas. Eu mesmo já cansei de falar que redor é aqui, derredor é mais distante. Mas na realidade, na língua portuguesa são a mesma coisa, são inclusive sinônimos no nosso dicionário. É um fato, tanto o diabo quanto os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Aleluia. A diferença aqui, largada a semântica da língua portuguesa para lá, é uma só: Deus é mais poderoso do que o diabo. Para você que está aliançado com Deus, para você que está vivendo ao lado dele, o diabo não tem poder para te atingir, o diabo não tem poder para te alcançar, e você tem a sua vida protegida em nome de Jesus. E Esdras então também ora para a família, para os filhos. Olha, eu sou novo, vou fazer 51 segunda-feira. Eu sou de 70. Pirou? Se ano passado a gente fez o meu aniversário aqui, eu fiz 50, teve um bolo. Você que tem 52. Ô Isaac, está querendo me quebrar. Eu nunca vi como nos últimos tempos a família sendo tão bombardeada. E a gente falava disso, Karina, na época da eleição. Como a família tem sido bombardeada, e com informações tão sutis que nós mesmos permitimos que entre dentro da nossa casa, e os valores que o Paulinho tinha já não são os mesmos, os valores que a Neuza tinha já não são os mesmos dessa geração, os valores que eu e a pastora tínhamos, a Minerva, já não são mais. A galera tem outro tipo de lance, outro tipo de liberalidade. E nesse contexto é que a família tem sido bombardeada. Nesse contexto é que a família tem sido, o conceito de família tem sido vilipendiado, destruído, questionado. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu estou como Josué. Lá no Josué 24:15, olha, ele fala assim: olha, eu não sei quanto a você, Paulinho e Vânia, eu não sei quanto a você, Russo, eu não sei quanto a você, Emerson, eu não sei quanto a você, Zenília, mas eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Nós temos que lutar pela nossa casa, pela nossa família. Nós temos que levar para a nossa família os melhores valores. Eu acho que só vocês dois e o Russo é que tem filhos pequenos aqui, que os outros já cresceram. Vocês têm uma responsabilidade muito grande de enfrentar esses bombardeios. Nunca, talvez, na história, a família foi tão atacada, e você tem que estar firme para ajudar os seus filhos a passar por essa crise, a passar por esse tempo terrível e chegar lá em Jerusalém. São 1.500 quilômetros de caminhada, você não pode abandoná-los. Tem 17 mil caminhando junto e vamos chegar todos lá. Sobre a tenda da sua casa, sobre a tenda da sua família, não vale encantamento. O Senhor, o Deus de Israel, é quem protege a sua casa e a sua família, e não importa quem se levante contra ela, ela já é vencedora, em nome de Jesus. E Esdras, por fim, ora para a proteção dos bens. Outro dia eu estava vendo uma matéria, chamou atenção na televisão, porque o rapaz falava: olha, eu juntei o dinheirinho ali, aqui, comprei uma moto. Eu não usufruí da moto. No mesmo dia roubaram a moto, roubaram o carro. Outros tantos pegam o bem, compram o carro, pegam a chave, na primeira viagem sofre um acidente, acaba com o carro, perde tudo. Vocês já viram isso? São histórias que acontecem. Talvez porque aquelas pessoas não tiveram a oportunidade de consagrar a Deus e pedir a Ele a proteção para os seus bens. Por isso que nós estimulamos aqui: comprou um carro novo, vem cá e ora. Parece que é uma mitideza, né? Eu quero mostrar. Lá naquela igreja lá, então nem se fala, né? Quero mostrar o carro novo, quero mostrar a chave. Querido, isso é um ato de fé, que nós estamos dizendo: Senhor, eu sou o teu mordomo, o Senhor me deu e eu cuido. Por isso que Deus nos deu 2 carros, os 2 são 2020, mas eu não importo se eu tiver que levar 10 pessoas lá dentro para fazer obra, como eu já levei. Eu não importo de deixá-los sendo usados na obra, porque eles estão no nosso CPF, foram comprados com o dinheiro que Deus colocou na nossa conta, mas a gente sabe que tudo vem dele, tudo provém dele, e nós temos essa visão de que nós devemos consagrar a Ele os nossos bens e pedir a proteção dos nossos bens. Tem tanta gente boa por aí, com formação intelectual, com diplomas, com persuasão, que convence todo mundo, mas quando o bem cai na mão da pessoa, ela simplesmente destrói. Às vezes cai nessa mão aqui, a outra não dá nem tempo de ver a outra mão, né? Não dá nem tempo de ver o que tem ali. O segredo então, querido, é pedirmos a Deus a proteção para os nossos bens. Quando nós estivermos caminhando com Ele, nós teremos os nossos bens protegidos. E é interessante que, de repente, o filho pródigo, ele está num contexto de proteção de Deus ali, uma proteção familiar. Deus está caminhando com ele. De repente ele fala: olha, me dá uma parte dos meus bens que eu vou caminhar, eu vou tocar minha vida. E uma parte daqueles bens, mesmo que não fosse hora, mesmo que não fosse direito, inclusive, porque você não adianta uma herança. No nosso direito hoje isso não é possível. Mesmo assim, aquele rapaz pega aquele dinheiro que era abençoado, aquele recurso, e de repente ele tira da proteção, ele tira da guarida ali, do cuidado de Deus. E o que acontece? O que acontece com o recurso que o filho pródigo leva? Acaba. Ele gasta sem ver, absolutamente é isso, ele gasta sem saber o que aconteceu. A hora que ele percebe, só tem uma moeda de 25 centavos no bolso. Aí, já era. O camarada que era rico, o camarada que era próspero, o camarada que era filho do fazendeiro mais rico daquela localidade, eu posso presumir, agora tem que comer junto com os porcos, se sobrar comida dos porcos. Não é assim? Porque os bens que ele tinha afastados da vontade